Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, muito felizes. E cara, pra esse vídeo eu sempre volto pro canal. Eu fiz 24 anos. E aí eu fiz aqui, escrevi quais foram as minhas 24 principais lições nesse ano. E eu amo fazer esse vídeo, principalmente porque eu sei que um dia, quando eu estiver mais velha, eu vou querer voltar e entender que processo que eu vivi nesses anos. Eu tô muito no momento gratiluz, sabe? Então é muito legal pra mim ver o quanto eu tô crescendo, amadurecendo e com vocês, né? Vocês me acompanhando. Então, sem mais delongas, vamos pras 24 lições. O que eu aprendi com os meus 24 anos? Qual foi a minha primeira lição? Vamos lá. Comunicação. Não adianta a mensagem ser clara pra mim e não para os outros. Você precisa ter uma boa comunicação e eu descobri que eu achava que eu tinha uma ótima comunicação, mas na realidade eu não tenho uma comunicação tão boa assim. Então, muitas vezes eu percebo que muitas coisas são claras pra mim, mas eu tenho a dificuldade de entender que o outro ele não é um espelho meu. Então eu preciso me comunicar da forma mais clara, porque a pessoa não tem uma bola de cristal e ela não vai adivinhar o que eu quero dizer com aquilo. Segunda lição, é preciso verbalizar o que sentimos. De novo, na questão da bola de cristal, eu descobri muito que eu tenho esse negócio de achar que as outras pessoas sabem como eu estou me sentindo, então eu raramente me expresso o que eu estou sentindo. Isso faz com que as pessoas achem um milhão de coisas, ou que eu não sinto nada, ou que, não sei, de novo, é uma questão de comunicação, né? Então você dizer o que você sente, como você está sentindo, a pessoa não vai descobrir. Faz sentido? Terceira lição. O mais difícil é ter consistência. Então, é isso. Seus resultados só vão vir a partir de consistência. Então, a gente tem que começar a pensar nisso e trabalhar mais. Menos em motivação e mais em consistência. Quarta lição. Às vezes você será o único a se apoiar. E isso, como eu disse, né, estou morando sozinha, realmente no começo eu acho que eu era a única pessoa que achou uma boa ideia eu fazer isso, aos meus plenos 23 anos, recém contratada na empresa, ainda não formada, né, porque eu fui no meu último semestre de faculdade, ainda estava na faculdade, e eu virei e falei assim, dane-se, eu quero começar a pagar as minhas contas e eu quero morar sozinha e eu vou fazer isso, não sei como. Obviamente eu sou extremamente organizada financeiramente, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre como eu me preparei financeiramente para ir morar sozinha. Economia foi a mesma coisa, quando eu decidi fazer economia, só eu achei que era uma brilhante ideia, mas depois as pessoas perceberam que era uma brilhante ideia. Quinta lição, é preciso ter um objetivo. Então eu coloquei isso porque assim, cara, se você não tem um objetivo, você fica completamente perdido na sua vida. E eu me encontrei assim nos últimos meses. Eu me encontrei indo pro trabalho, trabalhando, voltando para casa e dormindo, indo pro trabalho. E isso girou um ciclo vicioso, foi muito ruim, principalmente pra minha saúde mental. Eu comecei a ter muita ansiedade. Então assim, quando você não tem um objetivo, você começa só a fazer o que você precisa fazer. E quando você faz só o que você precisa todo dia, eu preciso acordar, eu preciso escovar o dente, eu preciso tomar banho, eu preciso ir pro trabalho, mas eu não preciso cuidar de mim. Eu não preciso ir fazer um exercício físico, eu preciso trabalhar, eu preciso... Entendeu? Então, quando você entra nisso, você esquece de ter um objetivo claro, do tipo, eu estou trabalhando pra quê? Por que eu tô trabalhando? Qual que é o meu objetivo ali no fim? É ganhar dinheiro pra viajar? Seja qual for o seu objetivo. Então, eu coloquei aqui sobre a importância de você ter um objetivo de curto, médio e longo prazo. Sexta lição, eu aprendi essa em uma palestra da Fundação Estudar. Pra quem não sabe, eu tô sendo voluntária da Fundação Estudar nesse momento. Toda decisão gera uma dor. Isso me pegou profundamente. Toda decisão gera uma dor. Independente do que você for escolher. Porque assim, a gente tá num mundo hoje, principalmente com a internet, que é possível decidir tudo. Parece que tudo tá ao nosso alcance. Toda decisão que você tomar vai ter algum tipo de dor. A questão é o que você faz com essa dor. Essa dor, ela vai ser uma dor de crescimento ou ela vai ser uma dor de retrocesso? Então eu acho que isso, se você é uma pessoa indecisa como eu, isso pode te ajudar a começar a tomar as suas decisões. 7. Sair da inércia é sempre o mais difícil e tem a ver um pouco com a consistência. Mas enfim, vamos falar de física. Inércia, aquele estado de inércia. Por exemplo, se eu pego aqui, vou pegar meu sabonete de rosto aqui do nada e deixo ele parado, cara, ele tá na inércia, entendeu? O que é o mais difícil? Você colocar uma coisa que tá parada em movimento. Então, tudo que é novo, tudo que você for começar, é muito difícil. É muito difícil ter a consistência depois de começar, mas também é muito difícil dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre difícil. De novo, vou ter que usar muito esse exemplo, porque foi a coisa mais marcante, assim, dos meus 23 anos, que foi sair de casa. Tomar o primeiro passo era muito difícil. Entendeu? Tipo, o primeiro dia fora de casa, a primeira, entendeu? Os primeiros, assim, o sair.
Agora já é normal, pra mim já tô super acostumada, assim, você vai acostumando, vai fazendo, mas no começo, tipo, o sair, né, entrar em movimento, sair dessa inércia é difícil. Então eu acho que a gente tem que muito prestar atenção que muitas vezes o difícil não é fazer, é você começar a fazer. Começa a fazer. Dá o primeiro passo, sai dessa inércia. Depois que você estiver em movimento, você não precisa estar correndo, mas se você começar a engatinhar, já é alguma coisa. Já é menos difícil correr para quem engatinha do que correr para quem tá sentado. Faz sentido? Espero que sim. Oitava lição: saiba do seu lugar, quando e como agir. O que eu quero dizer com saiba o seu lugar? Isso é muito uma questão mais profissional, que eu diria assim. Você tem que primeiro, como eu digo assim, primeiro mostrar o seu valor para depois as pessoas começarem a te ouvir. Então isso aconteceu muito comigo profissionalmente. Eu entrei num lugar extremamente novo que eu não conhecia nada, mas que às vezes eu tinha algumas ideias. Entendeu? Então eu comecei a fazer, vamos chamar assim, de um projeto no meu trabalho atualmente, que eu tenho vontade de fazer desde o meu primeiro dia lá como estagiário. Mas meu primeiro dia como estagiário, eu não ia virar e falar, deixa eu falar com tal cliente. Não, eu fui ganhando confiança, eu fui aprendendo. Então, assim, é sobre esperar, sobre saber o seu lugar e esperar. Eu fico preocupada um pouco com essa lição, porque ela pode abrir para muitas interpretações, eu acho. Mas, assim, eu tô querendo dizer de um jeito gentil, assim, de você, né, dar tempo ao tempo, de você saber que vai ter gente mais experiente, que sabe mais do que você. Então tem até um pouco um quê de humildade aí. Nona lição, no fim, é só você quem consegue dar o seu primeiro passo. Isso tem um pouco... Gente, tem a ver com a Bíblia. Sim, eu tô com vontade de ler a Bíblia, não li ainda. Mas eu tô com vontade de ler. Não sei porquê, mas fiquei com vontade de ler. E aí eu achei uma moça no YouTube que ela fala muito sobre desenvolvimento pessoal. E por ela, né, ser católica, ela usa a Bíblia. E aí ela me falou de uma passagem. Falou no YouTube, eu assisti. De uma passagem lá que me tocou naquele momento. Que é. Eu não sei nomes, desculpa, gente. Eu não sou uma católica muito. Né? Não leio muito. Mas tem alguma questão lá que quando Jesus andou sobre águas, algum apóstolo, que eu não vou saber quem é, pediu para Jesus para ele poder andar também nas águas e Jesus só virou e falou assim: gente, eu nem sei se isso aconteceu, tá? Mas eu tô falando que a mulher falou que aconteceu na Bíblia, então é isso, espero que tenha acontecido. E aí esse apóstolo virou para Jesus e falou: Jesus, eu também quero andar na água. E aí Jesus virou e falou: vem. E isso me, cara, arrepia, me marcou muito. O que que acontece? Pelo que a moça falou, daí o apóstolo foi lá, botou o pé na água e saiu andando. Só que quem deu o primeiro passo, assim, digamos assim, falando o que, né, a forma com que ela falou. Jesus, ele deu o milagre de andar pelas águas, mas quem deu o primeiro passo, quem confiou de que ele ia conseguir andar na água mesmo, quem, né, falou, tá, se eu afundar, afundei, mas eu vou dar o primeiro passo, foi lá o apóstolo. Então, sim, eu estou usando a Bíblia para falar de algo que me marcou muito, porque eu fiquei pensando realmente, às vezes a gente pede as coisas, inclusive esse ano eu vou falar em uma das lições, mas eu usei bastante da minha fé, da minha religião. Às vezes a gente pede as coisas do tipo, eu chamo de universo, tá? Então eu falo, universo, eu queria tanto uma coisa, eu queria tanto, nanã, mas é você quem tem que dar o primeiro passo. Não existe um Jesus personificado que vai pegar a tua mão e te dar o passo. Não, é você. Então assim, esse é versículo que fala? Eu não sei, essa história, desculpa gente, eu realmente não sei como chama, mas esse fato, digamos assim, que aconteceu, me tocou muito, porque realmente o apóstolo lá, a pessoa que quis o milagre, foi ele que deu primeiro, foi ele que saiu do barco e pôs o pé na água, entendeu? Jesus não virou e falou, bota o pé pra fora, Jesus virou e falou, vem, você que decide se você vai ou não. E aí me pegou muito isso. Me pegou muito. Foi até recente. Coloquei nessa lista aqui, ó, pertinho do meu aniversário, porque foi recente que eu vi isso. E eu gostei bastante. Achei interessante. Vamos lá. 10ª lição é uma coisa que eu tenho me perguntado muito: o que é felicidade pra mim? O que me faz feliz? O que é felicidade pra mim? E aí, um dia desses, eu tava assim parada e pensei: a felicidade deve morar entre a vontade e o medo. E eu acho que é autoexplicativo. Se alguém me perguntar hoje em dia o que é felicidade, eu diria que a felicidade é o que mora entre a vontade que você tem de alguma coisa e o medo que você tem de fazer aquilo. Então eu acho que a felicidade deve estar em algum lugar e o dia que eu achá-la, eu conto pra vocês. 11º, não faça por ninguém, mas faça por você. Isso tem muito a ver com muitas coisas, mas o contexto de quando eu entendi isso foi quando eu tava conversando com uma pessoa e ele virou pra mim e falou: cara, meu trabalho tem algumas dificuldades. E dentro dessas dificuldades eu tive diversos chefes, teve momentos em que eu fiquei mais desamparada ali.
E eu continuava dando o meu melhor no trabalho, continuava dando o meu melhor. E aí eu parei pra pensar, tava conversando com um amigo, né, pedindo dicas, etc. E aí ele falou, você já pensou em, tipo, não dar tanto gás assim? Do tipo, ninguém tá olhando, sabe? Um negócio meio assim. E eu falei, é que eu não tô fazendo pra alguém olhar. Eu não tô fazendo pro meu chefe, eu tô fazendo por mim. Eu tô trabalhando por mim, eu tô dando o meu melhor porque eu estou me vendo, eu estou me assistindo o tempo todo. Então é muito sobre isso e eu percebo quanto isso é importante. Vamos lá! 12. Dê tempo ao tempo. Esse ano tá sendo de muitas curas para mim, de coisas que eu nem sabia que eu precisava me curar. E eu percebo quanto o tempo tem sido importante. Só para vocês terem uma noção, 2013 foi um ano difícil para mim e foi significativo porque estamos em 2023. Faz 10 anos de que muitas coisas aconteceram para mim. Esses últimos 10 anos foram muito turbulentos. Esqueci o português. O que eu passei 10 anos atrás ainda existe em mim, mas de uma forma bem mais sutil e bem mais de aprendizados e lições. Então eu acho que é isso. A gente sempre tem que esperar o tempo, o efeito do tempo em nós. 13. Escrever é um processo de cura. Eu comentei alguma vez com vocês, mas eu tenho escrito muito. Então, às vezes, quando eu tô com a cabeça cheia, eu acordo e vou escrever. Ou antes de dormir, eu gosto de escrever pra eu não deitar e ficar remoendo coisa na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então escrever me ajuda muito. E você descobre muitas coisas sobre você escrevendo. Às vezes eu começo a escrever e falo, caraca, sabe? Sim, e é muito bom voltar e ler e dar um senso também de que a gente tá evoluindo. Às vezes parece que a gente não tá crescendo, que a gente tá estagnado, mas é mentira, tá? Você tá se desenvolvendo. Vamos lá. 14. Busque por autoconhecimento o quanto antes. Isso me lembra o ET Bilu. Busquem conhecimento. Gente, parece bobo às vezes, mas é tão importante você se conhecer, é tão importante você saber os seus limites, saber o que você gosta, o que você aceita na sua vida e o que você não aceita na sua vida. Quando você vai crescendo e amadurecendo, fica cada vez mais claro a necessidade que a gente tem de estar envolto em ambientes e com pessoas que tenham mais a ver com o nosso propósito. Sabe? Quando você cresce, você começa a só querer ter paz. Você não quer ter razão, você só quer ter paz. E se conhecer é importante nesse processo. É você impor esse limite do tipo, isso eu não gosto, isso eu não tolero, isso eu não aceito. Então eu vou pro outro caminho. E seguir seu caminho, sabe? Em busca da felicidade. Olha, eu tô tão alinhada porque a 15 saiba impor os seus limites. Limite tem sido uma palavra muito importante pra mim. Porque eu cheguei no momento em que eu tô muito no limite. Ou seja, se tem alguma coisa que, alguma situação tá me deixando mais ansiosa, algo. Impõe limite, do tipo assim, isso aqui não. Por exemplo, eu sempre fui de levar trabalho assim pra minha cabeça, pra minha cama na hora que eu vou dormir. Impõe um limite com você mesmo. Fala, cheguei em casa do trabalho, eu não vou pensar em trabalho e ponto final. Impor limite do tipo, eu não sou definida pelo meu trabalho. Isso, inclusive, podia entrar como uma lição. Posso colocar a lição 15.1? 15.1. Você não é o seu trabalho. Eu não sou só meu trabalho. Entendeu? Então é você impor esse limite de eu não vou ficar pensando no trabalho, eu não vou permitir que as ações dos outros me atrapalhem. Então, cara, muita coisa muito interessante, assim, que eu tenho tido nesse processo de autoconhecimento, que tem me libertado muito, assim, tem me ajudado muito mesmo. 16. Cria sua própria rotina. Eu não tô conseguindo criar uma rotina, mas a importância de você ter uma rotina diurna, uma rotina noturna, uma rotina pré-trabalho, uma rotina depois do trabalho para você descarregar as energias. Isso às vezes pode parecer bobo, mas quando você tá tão trabalhando e focado, quando você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa ansiosa, você vai me entender a importância de parar e andar um pouco mais devagar. Vamos lá. Esse é legal. O 17 tem a ver com isso. Eu tô muito alinhada, cara, mas pratique agir como uma criança. Eu vi um podcast que se chama Happier, Be Happier, alguma coisa assim, que é da Gretchen Ruby. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre ela aqui, que é sobre ser mais feliz, e ela faz um podcast sobre a importância de, às vezes, a gente agir como adolescente, e eu transformei isso em agir como criança. Porque, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu comecei a ver isso do tipo, cara, como era ser criança?
Então eu, por exemplo, uma das moças que mora comigo, eu vou usar esse exemplo, que aconteceu esses dias. Ela tem uma bike elétrica e ela vai pro trabalho de bike elétrica. E aí, dia desse eu tava atrasada, meu despertador não tocou. Ela falou: você quer uma carona? E aí eu fui na garupinha, assim, atrás da bicicleta dela até o trabalho. E, tipo, virou festa, porque a galera olhava, do tipo assim, duas meninas numa bikezinha no meio da Faria Lima. E eu olhei isso tudo como uma criança, sabe? Foi tão divertido. Trabalhar esse olhar inocente, trabalhar esse olhar de divertimento. Foi todo esse processo e isso deixa o dia mais livre, assim, mais leve, quis dizer mais leve. E aí é sobre isso. É sobre, às vezes a gente tem que olhar com um jeito mais de criança, assim, mais de divertimento e menos de responsabilidades, né? Menos tão duro assim. Às vezes é legal ter esses momentos descontraídos. De novo, 18ª lição. Resolva primeiro com você e depois com os outros. Isso eu aprendi seguindo uma psicóloga no Instagram. É muito legal o Instagram dela, descobri ela recentemente. E ela falou sobre, às vezes a gente se incomoda com alguma coisa, a gente já vai meio que cobrar o outro. Do tipo, ai, não gostei disso, não gostei disso. E acaba desgastando todo qualquer relacionamento que você tem. E aí você se entende com você, entende se esse problema é tão grave assim quanto parece no momento, ou se ele só é uma questão que você tem que resolver mais com você do que com o outro. Próxima. 19ª lição. Aceite as suas mudanças. Não tem muito o que dizer, só aceita. A gente muda, somos seres humanos não são fixos, nós somos seres mutáveis, então vai abraçando as suas mudanças, vai aceitando que elas estão acontecendo. É isso. 20ª lição. Não queira ser o certo nem ter razão. Isso é uma coisa muito importante. Eu cheguei no momento em que eu já comentei com vocês que eu trabalho com muitos homens, que eu tenho essa dificuldade, que às vezes tem muitas coisas que acontecem que eu simplesmente não concordo. E eu parei de querer tentar, assim, nunca fui ativamente tentar ser certa com essas pessoas, mas acho que eu parei de pensar do tipo, o mundo está perdido. Eu acho que eu só aceito. Eu não preciso ter razão, eu não preciso ser certa. Pra eles tá certo o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, as piadas que eles estão fazendo. Mas eu sei da minha verdade, eles sabem da deles. E ninguém tá certo, ninguém tá errado. Eu acho que é muito cansativo quando você começa a se importar tanto com o que os outros estão falando e pensando. Assim, não sei se é uma notícia meio triste, mas acho que eu abri mão de tentar, sei lá, ter tanta esperança de que homens vão ser pessoas melhores. Desculpa. 21 é acredite em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E você se vê como você se acredita ser. Ó, que poético. Então, acredite em você. Tô sendo mais rápida porque, de novo, eu não consigo fazer esse vídeo rápido. Então, 21, sobre acreditar em você. Lição 22. Se mostre aberto ao universo. O universo, ele só vai te dar, só vai te entregar quando você mostrar que você tá aberto àquilo. Você tem que abrir a porta pra alguma coisa entrar. Então, se mostre aberto. É isso, não vou falar muita coisa sobre. 23 é sobre você trabalhar mais a sua fé. Então, como eu disse, nos meus 23 anos, coincidentemente é o número 23, eu estive muito mais aberta a rezar, a entrar em contato com religião mesmo. Isso tem me ajudado muito nesses momentos de ansiedade, angústia e desespero da vida adulta. Eu me encontrar com essa paz de espírito, com essa reza, conversar com o que muitas vezes chamam de Deus, o que for que quer que seja, né? Ter fé de que eu não tô sozinha nesse mundo e que eu não simplesmente nasci aqui pra nada, por nenhuma razão só científica e biológica. Eu gosto de acreditar que há algo a mais. E a 24ª lição, nossa última lição. Agradece, confie e faz seu caminho. Então, muitas vezes a gente fica perdido do tipo, ai, por que isso aconteceu? Por que isso tá acontecendo comigo? O que eu faço agora? Ai, será que eu me demito ou não me demito? Sabe? Aí eu comecei a pensar, agradece o que você tem até hoje. Então, muito obrigada por tudo que eu tenho até hoje. Eu confio de que daqui pra frente é só o melhor. Daqui pra frente é só o melhor. E faz o que você tem que fazer. Acorda, vai trabalhar, faz o seu melhor. Tô fazendo meu trabalho voluntário na Fundação Estudar. Eu tô agindo, entendeu? Eu tô tomando os primeiros passos, eu tô fazendo, eu tô agindo e eu tô confiando de que vai dar tudo certo. Então é isso, esses foram os meus 24 anos. Ai, que ano cansativo, tão cansativo quanto gravar esse vídeo. Mas é isso, gente, espero que vocês gostem, espero que vocês estejam bem e até os próximos vídeos, assim que eu postá-los, tá bom?